A apologética cristã é, sem dúvidas, um dos assuntos que mais tem chamado a atenção dos cristãos na atualidade. E esse interesse apenas continua crescendo mais e mais conforme o tempo vai passando. Em minha vida, a apologética cristã foi e continua sendo de muita importância. Tanto pelo fato de que foi por meio dela que o Senhor me trouxe até Ele, quanto também pelo fato de que foi por meio dela que eu permaneci firme na minha fé. É inegável a importância da apologética para os nossos dias atuais. Mesmo que muitos ainda não tenham percebido a importância dela, através do meu marido eu pude entender um pouco mais do quão importante e necessária a apologética é para os dias de hoje. Uma vez meu marido me falou a respeito de um filósofo britânico ateu, cujo nome é Bertrand Russell. Ele foi indagado em uma entrevista, quando ele ainda estava vivo, a respeito de quando ele morresse e se encontrasse com Deus, o que ele diria a Deus porque não creu nele. E ele falou que olharia para Deus e responderia: Deus, não houve provas suficientes. Ouvir essa história despertou algo em mim. A urgência de comunicar as evidências que apontam para Deus, sua palavra e seu amor demonstrado através de Jesus. E hoje eu creio que a apologética cristã é um ótimo meio para isso. Mas afinal, o que é apologética cristã? Essa é a primeira de uma série de perguntas que pretendemos responder aqui mesmo nesse vídeo. Vamos começar pela etimologia da palavra. Apologética vem do grego apologia, que historicamente significa uma defesa verbal argumentativa a respeito de algo, geralmente feita no contexto de uma discussão ou de um debate. Na língua portuguesa, essa palavra grega ela foi transliterada e não traduzida, é diferente, certo? Para as palavras apologia ou apologética. Ou seja, a palavra original em grego, apologia, sofreu algumas alterações de acordo com o nosso alfabeto. Porém, o seu sentido original foi preservado e também parte da sua fonética. A apologética cristã, portanto, é a defesa argumentativa da fé cristã. Ou seja, é a defesa daquilo que nós, como cristãos, acreditamos ser verdade. Mas atenção, aqui no Apologética 21, nós não acreditamos que a apologética deve ser usada para defender a pessoa de Deus, porque Deus não precisa de nós para isso. Pensar em defender Deus seria o mesmo que defender um leão do ataque de pequenas formigas. E talvez você se pergunte, ok, eu entendi o que é apologética cristã, mas existe algum respaldo bíblico para ela? E a resposta é sim, existe. E eu gosto de citar pelo menos duas passagens principais que provam isso que eu estou te dizendo. A primeira delas, e talvez a mais objetiva, se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, onde o apóstolo ele fala que a igreja, os cristãos, devem estar sempre preparados para responder ou dar resposta à razão da esperança que eles possuem. Aqui, nesse texto, a palavra responder é apologia. Já a palavra razão é logos. Em outras palavras, aquilo que o apóstolo Pedro está dizendo é que nós, enquanto cristãos, devemos estar sempre preparados para responder de modo argumentativo e racional o motivo da esperança que nós possuímos no Senhor, o nosso Deus. Apenas para citar um exemplo bem prático para vocês, é possível observarmos o próprio Paulo argumentando e usando a apologética cristã em Atenas. E apesar da própria palavra apologia não aparecer em Atos 17, é possível observar que Paulo usou uma retórica lógica e argumentativa para aqueles que ouviam ele. O resultado disso foi que alguns atenienses não creram em Paulo e ainda zombaram dele por ele estar falando da ressurreição. Uma ideia que era considerada um absurdo para os gregos naquela época. Mas também houve aqueles que creram. E apesar da Bíblia não dizer quantos foram necessariamente, mas há a menção de 2 pessoas.
que foram Dionísio e Damares. E essas duas pessoas certamente se destacaram de alguma forma, ou eles possuíam alguma relevância social entre os novos convertidos, por isso eles foram citados. Agora, preste atenção. Existe um aspecto da apologética cristã que não se limita apenas à defesa argumentativa e racional da nossa fé ou da nossa esperança em Deus, mas que vai um pouco mais além do que isso. Me refiro à defesa do próprio Evangelho, das próprias boas novas que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. Enquanto que o apóstolo Pedro nos ensina na primeira epístola que carrega o seu nome, capítulo 3, versículo 15, a estarmos sempre prontos a defendermos a nossa esperança em Deus, o apóstolo Paulo fala que o Senhor o incumbiu na defesa do próprio Evangelho especificamente, e não apenas na defesa da fé que o apóstolo Paulo possuía nelas. E isso está na Epístola aos Filipenses, capítulo 1, versículo 7 e também no versículo 16. E ali a palavra defesa no grego é apologia. Talvez alguns realmente pensem que este era um chamado específico para a vida do apóstolo Paulo. Todavia, quando nós analisamos a sua epístola escrita para Tito, no capítulo 1, versículo 9, nós podemos encontrar as suas orientações para o seu discípulo a reter firme essa palavra fiel, que tanto serve para a admoestação quanto para o convencimento daqueles que gostam de contradizer. Em outras palavras, Paulo estava se referindo à defesa do próprio Evangelho, da palavra fiel do Senhor nosso Deus. Diante de todos esses exemplos que já foram citados, é possível ainda assim negar o respaldo bíblico para a apologética? Com certeza não, mas isso nos leva a outra discussão nesse tema. Qual a importância da apologética cristã para o século XXI? Essa pode ser uma pergunta que seja trivial para alguns, sem importância, pois com certeza a apologética é muitíssimo importante. Aqui nós pensamos desse jeito, mas infelizmente nem todos concordam com isso. Isso, porém, é fruto da má compreensão da apologética cristã e sobre qual é o seu papel na igreja. Mesmo hoje ainda podemos perceber que existem falsos mestres e falsos ensinos na igreja. E a fé cristã continua sendo fortemente contestada, principalmente por ateus e agnósticos. Portanto, nós precisamos aprender a defender a nossa fé e esperança, assim como a sã doutrina presente no Evangelho de Cristo. Nas universidades, muitos cristãos têm sofrido sérias dúvidas, tanto por causa daquilo que eles ouvem de seus professores ou colegas, ou por conta daquilo que eles veem lá dentro. Segundo uma pesquisa realizada pela Lifeway Research, cerca de 66% dos cristãos entre 18 e 22 anos que frequentam as universidades chegam a abandonar as suas igrejas. Destes, cerca de 70% o fazem por questionamentos à própria fé. Infelizmente, muitos cristãos chegam a este ponto porque eles não conseguem ou não sabem defender aquilo no qual creem. E muitos também não conseguem encontrar amparo nas suas próprias igrejas. E eu acredito que este, assim como os exemplos citados anteriormente, são exemplos suficientes para que nós entendamos a importância e a urgência da apologética cristã dentro das igrejas. Daí, chegamos a um outro questionamento muito importante a respeito da apologética cristã. Será que ela realmente nos auxilia ou nos atrapalha espiritualmente? Essa, sem dúvidas, é uma reflexão muito sincera que muitas pessoas se fazem. Porém, eu devo advertir que essa reflexão não possui nenhum fundamento na realidade. Alguns cristãos possuem receio quanto à apologética, porque eles pensam que podem se tornar menos espirituais e racionais demais. E com a intenção de prevenir isso, algumas lideranças acabam menosprezando a importância da apologética nas igrejas. E existe uma passagem que é muito mal compreendida e usada nesses casos. E ela está lá em 2 Coríntios 3:6, onde diz que a letra mata,
mas o Espírito vivifica. Então disse: olha, está vendo? Nessa passagem está dizendo isso, e isso quer dizer que se a gente se aplicar demais ao estudo, a gente vai acabar se esfriando e se desviando do Evangelho, e consequentemente morrendo espiritualmente. O apóstolo Paulo, na realidade, estava fazendo um paralelo entre a lei mosaica, que chama ali no texto de letra, e ao ministério do Espírito Santo. E isso pode ser muito bem compreendido se colocarmos esse versículo dentro do seu contexto. Letra é uma expressão utilizada pelo apóstolo Paulo em algumas das suas epístolas para fazer referência à lei mosaica. Nós vemos isso tanto em Romanos capítulo 2, versículo 27 ao 29, quanto em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Nessa última passagem, o apóstolo Paulo também usa outras expressões, como por exemplo, letras em pedra, tábuas de pedra, leitura da antiga aliança e também quando é lido Moisés. E quando ele diz que a letra mata, ele está se referindo ao principal objetivo da lei mosaica, que era revelar o pecado nos homens. E nós sabemos que o pecado gera morte. Por isso também é que ele usa a expressão ministério da morte, dentro desse mesmo contexto de 2 Coríntios capítulo 3. Resumindo, o apóstolo Paulo não estava se referindo à prática do estudo, mas unicamente a lei mosaica, que remete à antiga aliança e todas as suas ordenanças. Todavia, alguns cristãos ainda podem querer insistir em dizer: mas isso também se aplica a uma advertência ao excesso de estudo, seja da palavra de Deus ou até mesmo da apologética cristã. Mas o que eu te digo é que isso não tem nada a ver. E não se aplica. Não foi essa a intenção do autor, no caso Paulo, e também não foi essa a intenção de Deus, aquele que inspirou o autor. Por outro lado, a Bíblia realmente nos diz em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, que o conhecimento ele pode ensoberbecer. Então sim, nós devemos tomar cuidado com a forma que nós buscamos o conhecimento. E como podemos desenvolver uma apologética saudável sem correr o risco de cair na soberba? Lá em 1 Pedro 3, 15 a 16, no contexto do principal texto sobre apologética, o apóstolo nos ensina que, primeiramente, devemos santificar Jesus como Senhor em nossas vidas. Além disso, ele nos orienta a sermos mansos, que inclusive é uma das características do fruto do Espírito, e a termos temor diante de Deus, que é o princípio da verdadeira sabedoria. E conclui nos advertindo que nós devemos ter uma consciência limpa e, com certeza, um bom proceder diante dos homens. Todas essas instruções, quando elas são colocadas em prática, nos levarão a uma vida de humildade e de profundo relacionamento com o Senhor. As instruções dadas pelo apóstolo Pedro também nos demonstram que a apologética cristã possui a intenção de mostrarmos a racionalidade da nossa fé, mas nunca, jamais, de modo algum, fazer com que nós pareçamos mais inteligentes, maiores ou superiores a outras pessoas. Já o apóstolo Paulo nos dá exemplos para que nós guardemos a sã doutrina e de que nós podemos, através da apologética cristã, conduzir pessoas até Cristo, como ele mesmo fez lá na cidade de Atenas. Em outras palavras, a apologética cristã é um poderoso instrumento de evangelização global. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mas não sai daí ainda, tá certo? Porque ainda temos algumas informações para passarmos para vocês. Antes disso, não se esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho, deixa algum comentário, compartilha com os teus amigos, tá certo? Isso mesmo, nós também estamos no Facebook e no Instagram. Basta você clicar nos links que estão na descrição e nos seguir por lá. É isso aí, pessoal. Tudo isso que a gente está pedindo aqui ajuda demais o Apologética 21 a crescer, a alcançar mais pessoas, a abençoar mais pessoas e, claro, vai incentivar a gente a continuar produzindo material para vocês, tá certo? E para terminar, eu quero avisar que esse vídeo vai ter continuação. Em outra ocasião, falaremos um pouco mais
sobre a história da apologética cristã e sobre quais as formas que o cristão pode estudá-la e exercê-la. É isso aí, a gente te espera no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau! Tchau!